A paz do Senhor a todos. Para você que ainda não me conhece, esse aqui quem vos fala é o presbítero Leandro Pipoli. E nós vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 2. E desde já, eu quero agradecer a todos os novos inscritos que se inscreveram, que estão assistindo nossos vídeos. Que Deus possa abençoar a todos vocês. O tema da nossa lição é o avivamento no Antigo Testamento. Meus irmãos, quando se trata de avivamento, como nós comentamos na aula passada, o avivamento espiritual, ele é para todos os tempos. E muitas das vezes o avivamento espiritual não é da maneira que nós pensamos, aquela mera emoção. Não, o avivamento espiritual, ele engloba todos os aspectos da nossa vida, tanto moral, espiritual, como na forma também de material também, né? Na forma de prosperidade, né? Quando se trata da vida de uma pessoa, na vida de um grupo, na vida da igreja e também na vida de uma nação, né? No avivamento de uma nação. Então, avivamento, ele é em todos os aspectos. E também agora nós vamos ver o avivamento no Antigo Testamento, né? Na lição que vem, nós vamos aprender um pouco do avivamento no Novo Testamento. O texto áureo nos diz assim: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34, o versículo 10, a parte A. A verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplica. O texto bíblico em classe está em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 29 ao versículo de número 33. Eu já peço, antes de nós darmos início à nossa aula, que você venha se inscrever no canal, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho para você ser notificado sobre novos vídeos e assim Deus vai estar abençoando a todos nós. A introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Ora, meus irmãos, isso é algo, vamos dizer assim, que é uma consequência, né? Toda ação tem uma reação. Então, em certos momentos em que o povo de Israel, eles deixavam de seguir a Deus, começavam a fazer as suas práticas estranhas, seguiam deuses estranhos, práticas que não agradavam a Deus, o Senhor vinha, né, com a punição, com a correção, para que aquele povo possa entender que Deus, ele é Deus e ele quer fidelidade do seu povo. Quando o povo ele saiu então do Egito, ele começa então a adentrar na Canaã para conquistar Canaã, né? Nesse momento, quando eles entram na terra de Canaã pela liderança de Josué, quando morre então Josué, aquele povo agora, eles não têm um líder definitivo. Ali no povo, aquele povo no tempo dos juízes, quando aquele povo estavam seguindo a Deus, estavam obedecendo a Deus, as coisas começaram a acontecer favorável para eles. Mas quando aquele povo começavam a praticar coisas que eram do desagrado a Deus, seguindo a Deus estranho e já esquecendo de Deus, Deus sempre trazia um povo para guerrear contra eles. Sempre levantava uma nação ali e vinha contra aquele povo ali. Então aquele povo se arrependia, aquele povo voltava a clamar a Deus e Deus levantava um juiz para libertar então aquele povo. Mas quando aquele juiz morria, aquele povo então se afastava de Deus novamente, né?
e Deus trazia a nova punição, a nova correção. Aí o povo se lembrava de Deus, orava, buscava, clamava e Deus vinha com a misericórdia. Então era sempre desta maneira, né? E Deus sempre levantava um homem, né? Sempre levantava alguém, uma mulher, um homem, com um coração quebrantado, com um coração humilde, para que ele fosse buscar a Deus e reconhecer do erro seu, do erro da sua nação, e assim confessavam o pecado do povo para Deus, né? E Deus vinha com a sua misericórdia, né? É o que nós vamos ver nesta lição. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Meus irmãos, nós sabemos muito bem a história desse jovem, né? José, né? Nós sempre comentamos, né? O jovem sonhador, né? No qual Deus deu revelações para ele através de sonho. E assim então ele chega na terra do Egito. Nós sabemos que ele interpreta o sonho de Faraó. E ali então naquele momento ele é colocado como governador do Egito. E assim Deus o fez para livrar, para guardar todas as nações. Aquele homem no tempo da prosperidade, ele ajuntou muito em celeiros, para quando chegasse o tempo da escassez, tivesse mantimento para todos os povos. E assim ele fez um grande feito para com a nação, tanto para a nação do Egito como as demais nações ao redor, né? E assim Deus deu um grande livramento. Mas só que ele trouxe os seus pais, seus irmãos, né? Para o Egito. E naquele momento ele ficou sustentando ali todos os seus, né, da sua casa. Mas só que os anos foram passando, o povo foi crescendo, José faleceu e foram levantando outros reis, outros faraós ali no Egito. E com o passar do tempo, por volta aí de 430 anos, levanta-se então um faraó ali no Egito, cujo ele não reconheceu os efeitos que José tinha feito. E assim começou a escravizar o povo ali, o povo hebreu começou sendo escravizado, porque o povo se multiplicou muito, o povo cresceu muito na terra do Egito. Mas só, meus irmãos, que devido a isso, o faraó da época fica agora preocupado com isso. Ele ficando com medo de vir alguma nação contra ele e os hebreus agora se revoltarem contra a terra do Egito, contra o faraó, né? E se aliassem a outras nações para combater o Egito. E assim, devido a esse medo, ele começa a colocar cargos pesados sobre os hebreus ali. Grandes tributos, grandes cargos, tarefas difíceis para ele fazer cada vez mais. E assim começou a escravizar o povo sempre mais e mais. Mas mesmo assim, aquele povo continuava crescendo de uma maneira extraordinária. Chegando até em momentos de falarem para as parteiras ali do Egito, para quando as hebreias fossem ter os seus filhos, e esses filhos fossem homens, foram machos, matasse aquele menino. As parteiras não fizeram assim e conseguiu com isso um grande benefício da parte de Deus. E mesmo dessa maneira, a ordem foi dada pelo faraó para que se algum egípcio visse algum menino ali naquele momento, né, recém-nascido, para matar esse menino. E foi nessa época que nasce então Moisés. Nós conhecemos muito bem a história, que foi colocado ali no rio, a filha do faraó o acha ali naquele momento, né, e leva para o palácio. E aquele menino então, ele foi criado no palácio, junto ali ao faraó, né? Então ele teve muito aprendizado ali, ele aprendeu muito da cultura ali, né, do palácio, estudou em teve grandes mentores ali da sua época, né? Foi nesse contexto que nasce Moisés. Mas só que Moisés, ele olhando para o seu povo, o povo sofrido, sofrendo,
Agora ele vai até o povo e com isso ele vê um egípcio maltratando um hebreu e mata esse egípcio. Ele, com medo agora, ele foge para o deserto, né? E nós sabemos ali que ele fica muitos anos no deserto, pois a vida de Moisés ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é de 40 anos ali no palácio. A segunda fase de 40 anos no deserto. E a terceira fase também de 40 anos conduzindo o povo hebreu. E com isso, quando Moisés estava ali no deserto, Deus o chama. Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele vê então a sarça ardente, pegando fogo e não se consumia. Ele se aproxima e ali então Deus o chama para essa grande missão, para libertar o povo hebreu ali do Egito. E ali então começa então esse avivamento, né? Nós sabemos muito bem da história das 10 pragas do Egito, né? Até então que Deus tira o povo do Egito com mãos fortes, né? Esse é um dos avivamentos. É onde eu digo para os amados irmãos que o avivamento ele é também no âmbito, vamos dizer assim, nacional, né? Uma forma de livramento, né? De proteção da parte de Deus. E eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo de número 2, o versículo de número 23 ao 25, que nos diz assim: E aconteceu depois de muitos destes dias, morreu o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão e com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus, né? Olha só, meus irmãos. Então o povo estava sendo escravizado, mas só que agora o povo começa a clamar a Deus. É na onde Deus os ouviu. É o livramento, o avivamento, a bênção de Deus na vida de todos nós. Ela está devido a nós clamarmos a Deus, a nós buscarmos a Deus, fazer um concerto com este Deus maravilhoso, porque Deus ele é fiel com a sua promessa. E Deus somente vai ouvir quem está clamando, quem está buscando o Senhor. E assim, quando o povo clama, Deus agora chama Moisés para libertar o povo, né? Tudo devido ao clamor, né? O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Agora nós vamos estudar um pouco, irmãos, vamos comentar um pouco no tempo de Samuel. Uma história também bem conhecida da Bíblia, que nós muito bem sabemos, o chamado Samuel lá no templo, né, quando ainda menino ainda, Deus o chama, né? E ele não reconhecendo a voz de Deus, ele vai até Eli, né? Por 3 vezes ali Eli fala para ele, quando você ouvir novamente, você diz, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Essa é a história que nós conhecemos. Mas nesse tempo, nós sabemos que havia um grande desprezo pelo sagrado. O povo já não estava mais voltado para Deus. Os sacerdotes ali, então, em exercício, já não estavam fazendo mais nada do agrado de Deus. Que era o caso aqui, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam já então ali, faziam coisas abomináveis dentro do templo. Coisas totalmente contrárias à palavra, contrário à vontade de Deus. Faziam abominações ali no templo. E com isso, o sacerdote Eli, ele não tomava as devidas providências. Mesmo Deus enviando um profeta, alertando e falando com ele, ele não quis ouvir a voz de Deus. Ele não tomou as devidas providências para com seus filhos, pois estavam profanando o templo. E com isso agora a situação era muito lamentável para com o povo, né? E eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 3 e o versículo 1.
E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Quando a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que a palavra do Senhor era de muito valia naqueles tempos, né? É porque havia uma escassez da palavra ali, né? Não havia visões manifestas, né? Era poucas vezes o Senhor estava falando com o povo já naquele momento, porque o povo já não queria mais ouvir Deus, o povo já estava todo pervertido, já não queria compromisso com Deus, né? É nesse tempo agora que Deus levanta Samuel, né? Samuel aqui ele é o primeiro ofício, né? É do profeta, né? Se assim nós podemos dizer, não que não havia profetas antigamente, nós sabemos que sim, que havia profetas, né? Mas propriamente dizendo assim, o ofício profético foi exercido primeiramente aqui por Samuel, no qual ele era profeta, foi sacerdote ali, né? E também foi juiz daquela nação, né? Olha só, quando Deus ele quer fazer, meus irmãos, ele levanta homens, levanta mulheres aí para que tenha compromisso com Deus, né? E nós sabemos aqui que Samuel ele servia no templo com fidelidade, e assim o povo então começou a olhar para Samuel já com outros olhos, de uma maneira diferente, e entendendo que ele tinha um chamado ali da parte de Deus. E com isso, meus irmãos, agora Samuel, ele crescendo, o povo olhando para ele, e Ofni e Finéias já sem compromisso com o templo, as coisas já estavam sendo depravadas ali no templo ali, e Eli já não tinha mais compromisso ali com as coisas de Deus, de repreender os seus filhos, já não quis mais. E Deus levanta então os filisteus para guerrear contra o povo de Israel. E naquele momento ali o povo de Israel já estava perdendo a batalha. O que eles resolvem fazer? Trazer a Arca da Aliança para o arraial dos israelitas. E quando a Arca da Aliança chega ali no arraial, o povo dá um grande brado, né? Ficaram contentes ali, porque a Arca da Aliança representava ali para eles, né? Representa, né? A presença de Deus. Mas eu quero falar um detalhe aqui com vocês. Não tem presença de Deus sem um coração quebrantado. Não tem presença de Deus sem a pessoa estar moralmente comprometida com a palavra de Deus. Não tem presença de Deus se a pessoa não estiver com fidelidade com Deus. E aquele povo achando que simplesmente pelo fato da arca chegar ali no arraial, Deus ia dar vitória para eles. Eles faziam da arca ali naquele momento como se fosse um mero amuleto. Olha só que coisa terrível, meus irmãos. Mas os corações estavam distantes de Deus. A consequência nós sabemos. Eles perderam a batalha, a arca foi tomada, Ofni e Finéias foram mortos, e quando chega a notícia para o seu pai, o sacerdote Eli, que seus 2 filhos eram mortos, aquele homem então, ele sentado ali, ele cai e quebra o pescoço também, morre ali naquele momento ali, né? É nesse episódio que agora entra então Samuel, um homem de compromisso com Deus, e agora começa a promover um grande avivamento espiritual para aquela nação. E nós conhecemos muito bem a história, e ele julgou a nação julgou ali Israel ali por todos os dias da sua vida, né? Samuel ele promoveu ali um grande avivamento, no qual eles foram anunciando a palavra aos corações daquele povo, e aquele povo se voltou, então se arrependeu e se voltaram para Deus, né? Então a primeira coisa que nós aprendemos, o que na lição passada, é que o avivamento ele tem que ter o que? Arrependimento também, senão não existe avivamento espiritual. E Samuel ele promoveu esse grande avivamento na nação naquele momento, lá no período da sua vida ali. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios. Olha só, meus irmãos, que coisa terrível. Manassés ele foi considerado o pior rei de Judá. O pior rei.
que Judá teve. Embora ele se afastou de Deus, ele se corrompeu, fazia práticas de ocultismo, cultuava aos demônios. Esse rei, então, agora, ele levanta altares para toda a terra de Israel ali e se corrompeu de modo terrível. Foi tão trágico, meus irmãos, tão dramático a consequência que ele teve, que ele chegou a oferecer os seus filhos para os demônios, como sacrifício a demônios. Que situação terrível chega a nação naquele momento ali. Mas mesmo assim, meus irmãos, eu quero ler um trecho aqui do comentarista para nós. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o trono, ou o reino, né? Porque devido a tantos mal que esse homem fez, Deus levanta os assírios, né? E leva Manassés preso, né? E quando ele estava lá prisioneiro, ele se arrependeu. Ele lembrou-se de Deus. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que quando o homem se arrepende dos seus maus caminhos, das suas más práticas, Deus ouve a sua oração, porque somente Deus conhece o coração do homem. Muitas das vezes nós olhamos e julgamos pelos nossos próprios meios de julgamento, né? Mas Deus não é como nós, né? Aquele homem, mesmo de ter feito tantas coisas terríveis, servindo a demônios, práticas ocultistas, mas só que ele se arrependeu e Deus o ouviu e restituiu o seu reino. Vamos ler Salmos 51, o versículo de número 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. É um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Olha só que maravilha. Deus não vai desprezar um coração contrito, nem quebrantado. Essa passagem aqui, meus irmãos, Salmo 51, é o Salmo de Davi, que ele confessa o seu pecado e suplica o perdão de Deus. Ele sabe que quando o homem se arrepende com o coração quebrantado, contrito na presença de Deus, Deus não vai desprezar. Isso é muito importante para nós, né? Mas só que agora, depois que Manassés morre, né? Depois da morte de Manassés, o seu filho Amon, ele toma o reino. Mas só que, infelizmente, né? Ele faz práticas desagradáveis, né? Se volta à corrupção, né? E faz tudo o que o seu pai fez outrora também, né? E assim, os seus servos o matam e levanta agora Josias. Com 8 anos de idade, esse menino começa a reinar. Lógico, nós sabemos que tinha os seus mentores ali, né? Tinha os anciões ali que estavam direcionando o menino, né? Mas só que quando o menino ele começa agora a crescer aí, né? Quando ele tem por volta agora dos seus 16 anos, ele começa a promover uma reforma para o reino de Israel. Agora então, ele derruba os altares dos demônios, destrói as imagens, as esculturas, né? E começa a promover então o grande avivamento através de um homem. Deus faz grandes coisas, né? E o interessante, meus irmãos, é que ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 7, né? E nessas reformas, lógico, nós sabemos que essa reforma demorou por períodos de anos, né? Foi com o tempo, né? Ele foi derrubando os altares, foi promovendo reformas, e nessas reformas aí, reformas também no templo, né? E numa dessas reformas no templo, se encontra então o livro da lei, que havia se perdido. Já nem a palavra de Deus estava se lendo mais, nem no templo, meus irmãos. Olha só que coisa terrível, né? E agora, devido a essas reformas, o livro da lei é encontrado, leva-se então para Josias, se lê perante ele, e ele começa a ler então agora para todo o Israel, né? Para promover esse grande avivamento. Então nós entendemos, meus irmãos, que a reforma
de Josias, né, para conduzir um avivamento espiritual, ele veio também através da palavra de Deus. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus, o chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Israel se encontrava. Aqui Neemias ele se encontrava no palácio, ele servia ao rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Vamos dizer da seguinte maneira, ele estava em uma condições muito boa, Neemias, porque essa função, meus irmãos, de copeiro, era uma função de grande responsabilidade ali, né? Não é como nós temos hoje, né? Como nós pensamos da maneira que seja hoje. Não, era uma função de extrema importância para o rei, porque todo alimento que ia chegar perante o rei, quem tinha que experimentar era o copeiro aqui para ver se não estava envenenada, alguma coisa. Então ele tinha uma grande responsabilidade e também uma grande confiança para com o rei, porque era o copeiro que ia lá servir o rei naquele momento, né? Ele tinha uma vida tranquila ali no palácio. E chega então a notícia para ele, informação da miséria que a cidade de Jerusalém se encontrava, a calamidade que aquele povo se encontrava, mesmo embora o templo já havia sido reconstruído, né? Mas só que os muros da cidade estavam fendidos, as portas queimadas, né? O inimigo podia entrar e sair, fazer a festa, né? Se assim podemos dizer, né? E uma coisa interessante eu quero dizer para os irmãos, que mediante tudo isso, mesmo numa condição boa, ele recebeu essa notícia que os seus irmãos estavam na miséria, lá em Jerusalém. Agora esse homem vai orar e vai buscar Deus, meus irmãos. E nós sabemos na palavra que por 4 meses ele ficou orando, se lamentando perante Deus, né? Sobre a condição do povo, né? E nos diz assim o subtópico 2, né? Da onde nós estamos lendo aqui, a confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Muitas das vezes nós olhamos situações difíceis e nós sempre atribuímos, né? Está desta maneira porque errou, está em pecado, né? Mas só, meus irmãos, que Neemias agora, ele vendo aquela situação, ele vai buscar a Deus e vai então orar pelo povo e fazer a confissão de pecado. Mas só, meus irmãos, que ele também se inclui nisso tudo. Ele fala assim, pecamos, né? A casa do meu pai nós pecamos contra Deus, né? Ele se incluiu no pacote, vamos dizer assim, né? Ele se colocou, mesmo que a condição dele era boa, mesmo que ele não estava lá em Jerusalém nesta época, mas a notícia chegou para ele, ele se lamentou e colocou, pecamos contra o Senhor. Ele assumiu também a responsabilidade devido à nação, devido àquela calamidade que se encontrava, né? Então ele foi buscar o Senhor. De todos nós corrompemos contra ti, é a oração dele, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Era a oração dele, meus irmãos. Era um homem fiel a Deus. Diante desse momento, ele pede perdão para Deus, do povo ter pecado, a casa do seu pai ter pecado, né? Ele se coloca também na mesma condição do seu povo, né? Porque o povo, meus irmãos, o povo de Israel era uma nação. Nós somos um povo de Deus. Se alguém sofre, todos nós sofremos. O corpo de Cristo, se alguém se machuca, todos nós sentimos a dor, porque somos do mesmo corpo, e assim nós devemos fazer. Se nós estamos vendo alguém em calamidade, vamos procurar ajudar, porque faz parte do corpo, assim como Neemias, ele orou, buscou a Deus, e assim ele foi perante o rei, né? E o rei deu cartas para ele, autorização para ele, para que ele fosse em Jerusalém
e ajudar aquele povo lá, né? Ajudar a reconstruir novamente as muralhas, né? O avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias, meus irmãos, ele começa a promover então um grande ensinamento da palavra de Deus, pois assim como nós vemos, né, o ensinamento da palavra, ele precedeu o avivamento. Hoje, infelizmente, nós vemos em muitos cultos em que a palavra de Deus, ela já não tem mais o espaço devido, né? Se louva muito, canta muito, né? E palavra de Deus tem pouco, ensinamento tem pouco. Nós observamos em muitos lugares onde cultos de ensino são a minoria que vão, meus irmãos, né? Mas quando se faz um grande culto, né? É o famoso culto de avivamento, né? As igrejas enchem. Mas nós olhamos na palavra de Deus que o ensino da palavra precedeu o avivamento, porque o avivamento ele vem devido ao ensinamento da palavra. E com isso, meus irmãos, além da leitura, né, explicava-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Vamos ler Neemias, capítulo 8, e o versículo de número 8. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Olha só, meus irmãos, isso aqui é um curso de doutrina que nós conhecemos, a explanação da palavra, explicando a expressão e os sentidos. Nós sabemos aqui quando o povo estava lá em Babilônia, né? Muitas das vezes o que acontece, devido ao período de tempo que eles estavam lá, algumas expressões linguísticas da linguagem original vai se perdendo, né? E quando agora eles começam a ler a lei de Deus para aquele povo, então eles foram lendo, explicando o sentido das expressões e fazia com que o povo entendesse a palavra de Deus. É por isso que hoje existem os cultos de ensino da palavra. É na onde a palavra é lida, é ensinada, é explicada para que se possa entender. E Jesus Cristo, meus irmãos, ele tinha uma grande preocupação com isso. Eu quero ler com você também Lucas capítulo 10, o versículo 25 e o versículo de número 26. Aqui é a passagem da parábola do bom samaritano. Mas quando Jesus foi ensinar, né, deu o ensino desta parábola, veio um doutor da lei, ele veio conversar com Jesus Cristo, mas para tentar o Senhor Jesus Cristo, né, para pegar Jesus Cristo em algumas palavras, né, e assim diz esses dois versículos. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Olha só a pergunta que Jesus Cristo fez para aquele doutor da lei. O que está escrito na lei e como lês? Aqui não é a maneira com que a pessoa lê, se ela está lendo sentada, se ela está lendo em pé, se ela está lendo deitada. Não, essa expressão de como lês é como entendes. Então Jesus, aqui, meus irmãos, ele tinha essa preocupação também. Nós lemos a palavra de Deus e fazer a interpretação correta da palavra de Deus. Uma hermenêutica saudável da palavra de Deus. Assim somos nós. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós devemos deixar a palavra de Deus falar conosco. A própria palavra se interpretar. E assim nós entendemos realmente o sentido das expressões que está escrita nas Escrituras Sagradas. Hoje, o que nós vemos é muito ao contrário. A pessoa ela quer colocar a sua própria interpretação no que está escrito. Mas não, nós devemos ler a palavra de Deus, fazer uma hermenêutica correta e um método bem simples, meus irmãos. É que a própria Bíblia interpreta
interpreta a Bíblia. Então nós devemos ler a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus se interpretar por si só, e assim nós vamos entender o que está escrito nela. A preocupação de Jesus Cristo, que está escrito na lei, e como lês, ou como entendes, né? Aí vem na onde que Jesus Cristo ele conta essa parábola aqui do bom samaritano, porque a resposta daquele homem foi o seguinte, né? Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás, né? Mas só que agora ele começa a questionar, mas quem que é meu próximo? Aí então Jesus conta a parábola do bom samaritano. Porque muitas das vezes estamos igual lá no tempo de Josias, né? A Bíblia, a lei de Deus já estava perdida entre os escombros. Já não estava se lendo mais a palavra de Deus. Isso é importante, meus irmãos, que nós lemos a palavra do Senhor diariamente, para que nós possamos aprender cada vez mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? E não deixar a palavra de Deus entre os escombros, mas vamos voltar à prática da leitura da palavra do Senhor, e assim Deus vai fazer um grande avivamento em nossas vidas. O avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aqui é um padrão, né, vamos dizer assim, né, de culto, né, ali no Novo Testamento, né? Mas é como a palavra de Deus está nos ensinando aqui ao avivamento, né? E a palavra de Deus, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele coloca uma ordem nas coisas, né? Então o culto, ele tem salmo, tem hinos, tem louvores, né? Mas só que tem também o quê? Doutrina. Tem também o quê? Tem palavra, tem o quê? Tem o ensinamento. Mas tem revelação, tem língua e tem também interpretação, né? E tudo isso é para edificação, né? Isso está em 1 Coríntios capítulo 14, o versículo de número 26. Mas eu quero ler com os irmãos o versículo também 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. É bom, meus irmãos, que vocês possam ler do versículo, né, 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 a seguir, né, ler todo o capítulo 14 de 1 Coríntios, né, isso é fundamental para nós. Então a palavra de Deus está nos dizendo que Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus é um Deus de ordem, né, ele gosta das coisas ordeiras, né. Lógico que no próximo tópico aqui nós vamos aprender um pouco sobre formalismo também, né, e quero também ler Romanos capítulo 12 e o versículo 1. É bom, meus irmãos, a gente ir na palavra de Deus, né? Pegar esses versículos como referência para nós, assim, né? Para poder, como diz um bom assembleiano, né? Não ficar somente nas minhas palavras, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto ele tem que ser racional, feito com entendimento a nosso Deus, saber o que estamos fazendo, né, na hora de oferecer o nosso culto a Deus. Pois o culto, meus irmãos, ele não é para se fazer exibicionismo espiritual, como diz o comentarista, ou mera emoção, né? Mero emocionalismo, né? Não, ele é feito com entendimento, né? Nosso culto racional ao Senhor. Aqui há uma orientação para o culto avivado, de acordo com a palavra de Deus, né? Então, esse culto avivado é louvores, doutrina, revelação, línguas, interpretação e edificação, né? Cuidado com o formalismo.
No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Nós entendemos e compreendemos que o culto ele tem a sua liturgia, né? A sua maneira, né? a sua ordem, o culto tem. Mas só que nós não podemos, meus irmãos, se levar simplesmente pelo formalismo, pelo aquilo que é formal. Seguir regras é bom, né? Lógico, nós sabemos que isso é bom, né? Mas ele começa a ser prejudicial quando se tende muito para o formalismo, né? E deixa a necessidade espiritual, porque quem é o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quem atua na igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele sabe muito bem conduzir a tua igreja, né? E o Espírito Santo ele tem a liberdade de trabalhar na igreja, né? Deixar as manifestações do Espírito Santo atuarem na igreja quando tem um avivamento, o coração quebrantado, o arrependimento, a palavra de Deus vai agindo nos corações, o Espírito Santo vai atuando de uma maneira extraordinária. A conclusão: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, sempre quando o povo se arrependia, se humilhava, tinha o seu coração quebrantado, orava ao Senhor, suplicava, vinha o avivamento. Que nós possamos viver, meus irmãos, em avivamento espiritual, né? Sempre buscando de Deus esse avivamento, que não vamos cair no formalismo, né? Nós aprendemos na lição passada que existe um equilíbrio espiritual nisso tudo aí, né? E não vamos cair na frieza, na mornidão espiritual, né? Que o Senhor possa aquecer cada coração com a chama do Espírito Santo, e assim vamos ser avivados, tanto para trabalhar na obra de Deus, para fazer o querer de Deus, para cultuarmos a Deus, ler a palavra de Deus, e assim nós vamos se aproximar cada vez mais de Deus. Agradeço a todos vocês que ouviram esses vídeos, que estão assistindo os nossos vídeos. Não se esqueça, inscreva-se no canal, né? E assim vai estar nos ajudando grandemente nesta empreitada, né, de levar a palavra do Senhor aos corações de muitos. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.